Você já se perguntou se os tempos finais estão sobre nós? É uma pergunta que intriga os crentes há séculos. Eles buscaram respostas em guerras, na crescente maldade e em desastres naturais, desde tempestades poderosas até vírus mortais. É um mundo aparentemente em tumulto. Mas espere, há mais nesta história. Em Mateus 24, Jesus revela um sinal único que pode mudar a forma como você vê os tempos finais. Portanto, vamos mergulhar neste vídeo hoje para entender o conflito global e a guerra. Nos ensinamentos de Jesus e no livro do Apocalipse, encontramos profecias sobre a escalada da guerra em escala global. Jesus prevê que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Da mesma forma, o Apocalipse 6 horas e 4 minutos simbolicamente representa um cavaleiro representando a guerra, que tirará a paz da terra. Essas profecias sinalizam um futuro marcado por conflitos generalizados e ausência de paz entre as nações. Mas cuidado com os falsos profetas. Encontramos um aviso que ecoa ao longo dos séculos. Ele aconselha: cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esses indivíduos, chamados de falsos cristos, alegarão astutamente ser o Salvador, levando muitos ao erro. Mas por que esses falsos cristãos enganarão tão eficazmente? Jesus explica que falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Eles realizarão feitos surpreendentes, aparentemente milagres, através do poder obscuro da decepção. Embora a crença em milagres seja válida, depender exclusivamente deles para a sua fé não é sensato. O apóstolo João reforça essa advertência em sua epístola, instando: amados, não acreditem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ele enfatiza que nem todas as alegações espirituais são verdadeiras. O discernimento é crucial. Como alguém pode distinguir o genuíno do falsificado? João nos fornece orientação essencial neste aspecto. Aqui está o texto traduzido e organizado em parágrafos coesos. O teste decisivo é afirmar que todo espírito que reconhece a verdadeira humanidade de Jesus Cristo é de Deus, enquanto qualquer espírito que nega sua presença terrena não é de Deus. Isso, ele explica, é o distintivo do espírito do anticristo, que foi previsto para emergir e já está atuando no mundo, perseguindo os cristãos. À medida que mergulhamos mais profundamente nos ensinamentos proféticos de Jesus, nos deparamos com uma previsão sombria sobre a perseguição dos cristãos. Jesus prevê que então eles vos entregarão para a tribulação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nos últimos dias, a perseguição se voltará contra os seguidores de Cristo devido à sua fé inabalável em seu nome. As pessoas podem tolerar práticas religiosas, mas se oporão veementemente a qualquer menção a Jesus. Essa previsão continua a ressoar à medida que testemunhamos tensões religiosas no mundo atual, com pessoas se afastando da fé. À medida que a perseguição se intensifica, alguns abandonarão igrejas que pregam a Bíblia e honram a Cristo. Esse abandono é previsto nas palavras do apóstolo João, que declarou: eles saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles saíram, para que ficasse manifesto que todos não são dos nossos. Muitas igrejas hoje enfatizam um evangelismo amigável, mas desprovido de princípios cristãos fundamentais, como a redenção através do sangue de Cristo, a senhoria de Cristo, o arrependimento e a realidade do inferno eterno. Quando a perseguição surge, aqueles que não têm uma conexão profunda com Cristo partirão, revelando que nunca foram verdadeiramente comprometidos com a fé. Jesus também advertiu sobre pestilências e doenças terríveis como sinais dos últimos tempos. Essa profecia é surpreendentemente relevante hoje, à medida que enfrentamos epidemias e doenças. Com crises globais de saúde, epidemias devastadoras e terremotos, as profecias de Mateus 24 horas e 7 minutos e Lucas 21 horas e 11 minutos ganham relevância. Outra profecia significativa de Jesus envolve grandes terremotos ocorrendo em diversos lugares, como ele afirma em Mateus 24 horas e 7 minutos e Lucas 21 horas e 11 minutos. Esses eventos sísmicos causarão sofrimento e perda de vida em uma escala sem precedentes, resultando em destruição generalizada e agitação em todo o mundo, além de fome generalizada.
Jesus também previu escassez de alimentos no futuro, declarando que haveria falta de alimentos. Além disso, o livro do Apocalipse fala simbolicamente de um cavaleiro cuja jornada simboliza uma fome generalizada. Essas profecias indicam um momento em que a fome e a escassez de alimentos afetarão muitos. A deterioração moral e o esfriamento do amor também fazem parte das profecias de Jesus. Ele advertiu que, à medida que a falta de lei aumentasse, o amor entre as pessoas diminuiria, e vemos isso em nosso mundo hoje, com o aumento das taxas de criminalidade, tornando difícil confiar até mesmo em estranhos. A raiz desse aumento da falta de lei reside na crença propagada por falsos profetas de que não existe certo absoluto ou errado. Sem um alicerce moral, a sociedade se desloca para a imoralidade. A Bíblia também previu que as pessoas se tornariam desamorosas, como descrito em 2 Timóteo 3:2-4, indicando um momento em que o amor por Deus e pelo próximo seria substituído pelo amor ao prazer e ao ego. A degradação ambiental também é uma preocupação profética, conforme mencionada em Apocalipse 11h18. Essa passagem prevê que a humanidade prejudicará a Terra por meio da violência, corrupção e danos ambientais. Essa profecia ressalta nossa responsabilidade de cuidar do planeta. Além disso, as atitudes das pessoas estão destinadas a deteriorar-se, conforme previsto em 2 Timóteo 3:1-4, marcadas por ingratidão, deslealdade e falta de autocontrole. Essas atitudes tornarão a era desafiadora para transmitir o Evangelho e manter a fé. Essas profecias bíblicas destacam a importância de refletirmos sobre nossas ações e responsabilidades em relação à Terra e aos outros, à medida que enfrentamos desafios no mundo atual. Pregando Mateus 24:13-14. Nos últimos dias, apesar dos desafios e da decadência da moralidade, haverá devotos seguidores de Jesus que persistirão em sua fé. A mensagem do Evangelho será proclamada em todo o mundo como testemunho a todas as nações, indicando o fim iminente. Os crentes perseveram não para ganhar a salvação, mas porque são salvos pela fé em Jesus Cristo, rejeitando a hipocrisia religiosa. A Bíblia previu um tempo em que as pessoas aparentariam devoção, mas não viveriam verdadeiramente de acordo com os padrões de Deus, com um aumento na compreensão das profecias bíblicas. No tempo do fim, muitos alcançariam uma compreensão mais profunda da verdade bíblica, incluindo a interpretação precisa das profecias e seu cumprimento simultâneo. Jesus enfatizou que os últimos dias seriam caracterizados pelo cumprimento de todas essas profecias, marcando o ápice da história humana. Ao refletir sobre os sinais dos tempos finais, não devemos permitir que as distrações diárias da vida nos ceguem. Em vez disso, precisamos ter a clareza de nos vermos como Deus nos vê e reconhecer a necessidade urgente de arrependimento, mudanças e preparação para o retorno de Jesus Cristo. Somos chamados à autoconsciência e prontidão espiritual. O que você pensa sobre esses sinais dos tempos finais? Comente abaixo e inscreva-se para mais informações.